Até onde devemos ir para encontrar respostas, para descobrir novos medicamentos e vacinas e promover um lugar onde a ciência, a curiosidade, a invenção e a humanidade convergem? Aqui é onde os grandes avanços acontecem. Estamos prevenindo e tratando doenças que ameaçam a vida há mais de um século. Fomos pioneiros em novos antibióticos e lideramos pesquisas que mudaram a prática de doenças infantis, câncer, HIV, doenças cardíacas e diabetes. E nós só estamos começando. Todos os dias, nossos cientistas de todas as origens e disciplinas trabalham juntos para usar o poder da ciência de ponta para salvar e melhorar vidas em todo o mundo. Porque acreditamos que a pesquisa é a forma de conquistar o impossível. E a ciência guiará o caminho. A pesquisa é a forma de conquistarmos o impossível. Poxa, essa é para a gente pensar e refletir. Tudo bem. Eu vou falar de um tema que eu tenho uma paixão profunda e vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho. Mas o ponto é, disparidade no tratamento do câncer de mama entre o sistema público e privado, enfatizando os triplo negativos estágio 2 e 3. Quais são as necessidades não atingidas pelo SUS? Conflito de interesse? Aqui, especificamente para essa apresentação, tem um baita conflito de interesse. Ter sido um dos investigadores do estudo Keynote 522, do qual, de alguma forma, a gente acaba considerando como um pequeno filho. Isso é importante. Mas nada do que essa é uma apresentação da MSD, e em nenhum momento me foi solicitado para que falasse alguma coisa diferente daquilo que eu penso. Essa é a pergunta que eu queria deixar para vocês. A cada 1.000 mulheres usuárias do SUS com câncer de mama triplo negativo, estágio 2 e 3, quantas mortes poderiam ser evitadas aos 5 anos, caso pembrolizumab fosse disponível no SUS na terapia neoadjuvante? Cada 1.000 mulheres brasileiras, mulheres nossas, usuárias do Sistema Único de Saúde, triplo negativo 2 e 3, em 5 anos, quantas mortes poderiam ser evitadas? Pensem. Esses dados eu sempre compilo para vocês, a cada 2 anos e depois a cada 3 anos, Ministério da Saúde, Instituto Nacional do Câncer, utilizando os dados do registro de câncer de base hospitalar e alguns populacionais, nos provém isso. Agora, 78.000 casos, um aumento em relação ao triênio anterior de mais de 5.000 casos, mais 5.000 mulheres brasileiras com câncer de mama. 1º de outubro de 2025, publicação também do INCA, Ministério da Saúde, mostrando aqui, acabamos de falar isso. Essa mesa que nós estamos vendo é isso aqui. A Juliana foi super fiel no que ela colocou. Não está, rastreamento não está funcionando, 5% de CDIS. Por outro lado, lá em cima, 12% de metastáticos. É para não dizer ridícula essa situação. O que é pior do que isso? Se nós trabalharmos, nós estamos falando de população SUS, 64% estágio 2 e 3. Estágio 2 e 3, triplo negativo, não tem a menor dúvida, quimioterapia neoadjuvante. E quimioterapia neoadjuvante utilizando associação de químio com 4 moléculas mais pembrolizumab. Nós vamos ver isso. Onde nós estamos falhando no acesso? A Juliana foi brilhante, colocou para vocês. Esse é um paper que nós publicamos tem mais ou menos um mês. 2013 a 2023, rastreamento. Onde está clarinho, muito clarinho, significa menos de 10% de mulheres
rastreadas. Siscam, dado oficial do governo. Ridículo, né? 40, 49 anos, 50, 69 anos, olha que loucura. É baixo, em cada estado da União. Aí, estádio 3 e 4, eu mostrei para vocês mais cedo. Ao contrário, pelo menos uma em cada duas brasileiras tem estádio 3 e 4, aquelas que atendem ao SUS. Loucura isso, né? E aí a gente pega, nesse mesmo trabalho, pegamos todos os anos de 13 a 22. Olha lá. Não tem, olha que loucura que é. Cobertura mamográfica, pífia. Juliana falou, mostrou isso para vocês. Estádio 3 e 4, uma em cada duas. Aquilo que foi falado ainda na apresentação anterior. Olha só. Jaú está conseguindo uma coisa excepcional. Mas não é isso aqui no Brasil. Não é isso aqui no Brasil. Uma em cada duas brasileiras, pela lei de 60 dias, não são cumpridas, é mais de 60 dias. Muito bem. E aí, o único estudo de corte prospectiva do Brasil. Estádio 2 e 3 no SUS, 3 de 4 brasileiras nesse estudo eram estádio 2 e 3. Loucura, né? Diferente do sistema privado, que ali está em vermelho, que boa parte é estádio 1. Bom, sobrevida global em pacientes com câncer de mama triplo negativo. Uma necessidade ainda não atingida. Vocês lembram a pergunta do Bruno na primeira mesa? E aí, se a gente continua com o pembro, como é que nós vamos fazer? A necessidade está atingida? Não, não está atingida. A pergunta dele foi interessante. E a resposta melhor ainda. Mas peguemos isso aqui. Olha como é a diferença de triplos negativos versus não triplo negativo de acordo com o estadiamento. É muito pior. As pacientes vão muito pior com triplo negativo. Nós vemos isso nos nossos consultórios, ambulatórios, e sofremos com elas. Além, se nós pegarmos a maior corte histórica, eu acredito que tenha sido publicada no país até hoje, há 27 anos ininterruptos de registro de câncer de base populacional da cidade de Goiânia, praticamente quase com história natural de câncer, essa curva que vocês estão vendo. Sobrevida em 5 anos de 83%, 65% aos 10, aos 20 anos, 30%. Muito bem. Quanto vive em tempo de acordo com os subtipos? Triplo negativos, 20%. Muito bem, vamos lá. O principal aspecto está dentro do que essa mesa está falando. Estádio 4, eles 12% do Brasil vão morrer muito mais rapidamente. Esquerda de vocês, essa curva vermelha. E a outra questão, se nós pegarmos por subtipo, triplo negativo vai morrer com muito mais frequência do que os outros 3 subtipos. Muito bem. E aí? Quimioterapia upfront nessas pacientes do SUS ou cirurgia? A primeira mesa lá atrás. Vamos ver isso então. Pérola Byton. Esse trabalho não é meu, mas é um trabalho que vale porque é uma das maiores instituições desse país, dentro desse estado. Olha que interessante. Se nós observarmos triplo negativo, aí parte dessa população não fez neoadjuvância. Não fez neoadjuvância. Estádio 2 e 3, triplo negativo, 88% fizeram neoadjuvância, mas parte desse pessoal não fez neoadjuvância. No hospital padrão. E o que significa isso no próprio trabalho deles? Isso aqui. A diferença de uma instituição pública extremamente importante, que quando não faz neoadjuvância, de triplo negativo estádio 2 e 3, permite que haja uma mortalidade maior se o tratamento não for bem feito
bem definido. Triplo negativo, 2 e 3 é tratamento neoadjuvante. Está claro. E esses números eu não tenho conflito de interesse, não são meus. Bom, sobrevida global em pacientes tratadas no SUS versus saúde suplementar. É diferente. Esse trabalho também não fiz parte, mas é um trabalho que eu sempre cito, e já tem algum tempo. É um trabalho de Belo Horizonte e que observa com clareza alguns fatores foram determinantes: tamanho do tumor, número de linfonodos, grau histológico e o sistema, se público ou privado. Essa é a diferença de sobrevida, Carlos Ruiz. O privado lá em cima e o público lá embaixo. Uma bela capital onde eu nasci. Muito bem. E aí, então, nós começamos a entender o estadiamento. Se, porventura, eu pego público versus privado, estádio clínico de 0 a 2, a diferença não é tão grande, porque os cirurgiões conseguem fazer isso com muito mais tranquilidade e operar essas pacientes com mais destreza. No estádio 3, muda. Eu preciso de medicação. Eu preciso de medicação. E aqui a gente vê, no estudo Amazônia, mais uma vez a diferença enorme em estádio 3 em quem faleceu mais. Os pacientes do sistema público. Daquelas que não têm o que a gente começa a trabalhar. Evidência de pembrolizumab em quimioterapia neoadjuvante, triplo negativo, estádio 2 e 3 no SUS. Vamos lá, vamos trabalhar com isso aqui. A importância do pembro, da imunoterapia na neoadjuvância demonstrada nesse cartoon. Na parte de cima, a questão da imunogenicidade que é trabalhada quando essa mulher tem a chance e a possibilidade de ter imunoassociado à quimioterapia. Na parte de baixo, se eu tiro o tumor antes, eu impeço que ela tenha essa capacidade de imunogenicidade ser criada e o seu próprio organismo defender e reduzir e atacar aquele tumor. E a gente sabe, tipo negativo, tumores agressivos, Gustavo Antônio de Souza. E aí, então, aonde é o meu principal conflito de interesse. Uma paixão, não é só minha, mas a introdução do Keynote 522, discutido hoje brilhantemente na primeira mesa, e é inquestionável. Foi testado quimioterapia com 4 moléculas versus quimioterapia com 4 moléculas mais pembrolizumab, imunoterapia. 8 ciclos. Na sequência, os cirurgiões operávamos e nós conseguimos, dentro do Hospital Jorge, reduzir em mais de 60% essas que tinham indicação de mastectomia para cirurgia conservadora, que é o que nós observamos também em outros estudos triplo negativos que a gente vê. Muito bem. Depois, aquilo que o Bruno perguntou e que foi bem respondido. Mantém-se o pembro depois, que é o único estudo que fala. No futuro, talvez possa ser mudado. Nesse momento, não há como mudá-lo. Aqui, os pacientes, da maneira como eles foram vistos, se vocês observarem, boa parte pré, boa parte pós-menopáusica, se vocês observarem a quantidade de T1 com axila positiva ou T2, 3/4, T3 e T4, 1/4, linfonodos positivos e negativos bem ajustados à metade, estádio 2, 75%, estádio 3, 25%. Foi mostrado na primeira apresentação. Aqui era o primeiro objetivo primário, primeiro objetivo coprimário desse estudo. Resposta patológica completa. Nós subimos de 1 a cada 2 mulheres com resposta patológica completa para 3 de cada 4. 3 de cada 4. 64% de resposta patológica completa. Show de bola. O resultado disso, basicamente, em termos de sobrevida global,
mostrado aqui e foi apresentado, questão de 1 ano e pouco atrás. A diferença de 81% quem não usou o Pembro para 87% de quem usou o Pembro. Uma redução da chance de morte da ordem de 34%. Imunoterapia, câncer de mama triplo negativo, estágio 2 e 3, 34% de redução de morte. Esses são os dois principais pontos, porque precisamos fazer quimionel e porque a paciente do SUS merece isso. Muito bem. Esse slide é muito bacana, porque vem de encontro, pegue a parte, a curva de baixo, 65 aos 60 meses, sobrevida global. 65% dessas mulheres que fizeram apenas químio e que não tiveram resposta completa estavam vivas. 1/3 delas já tinham falecido. 65% estavam vivas. Ao passo que mulheres que fizeram nesse estudo Pembro associado com químio e que tiveram resposta completa, 95% estavam vivas. Uma diferença tremenda entre a curva de baixo, de quem só fez químio e não teve resposta completa, com a curva de cima de quem fez químio Pembro e teve resposta completa. Essa é uma das perguntas, das respostas da sua pergunta de hoje de manhã. E aí, então, sobrevida livre de evento. E já começa a separar um pouco. Opa, espera aí. 72% a 81%. Uma diferença tremenda. Isso vai refletir em sobrevida global daqui a algum tempo. E aqui, 4%. Mesmo para quem teve resposta patológica completa, 4% de diferença de quem fez Pembro para quem não fez Pembro, vivendo mais. No futuro, vai corresponder também questão sobre vida global. Muito bem. Pacientes do Sistema Único de Saúde, do SUS, necessitam de acesso ao diagnóstico precoce. Essa mesa é sobre isso. Necessitam de treinamento na melhor escolha do tratamento inicial. Quando a gente vê aquela questão do Pérola Baiton, nós temos que pensar com muita profundidade sobre isso. Necessidade de implementação de imunoterapia associada à quimioterapia neoadjuvante. Eu pergunto a vocês, quantas mulheres do SUS, estágio 2 e 3, com triplo negativo, vão ser salvas em 5 anos, a cada 1.000 mulheres? Essa resposta vai ser respondida ou vai ser dada pelo André Matar no Congresso Brasileiro de Mastologia e Brazilian Breast Cancer Symposium, no dia, possivelmente no dia 14 ou 15 de maio. Mas eu já adianto para vocês, 295 mulheres em cada 1.000. Pensem com carinho isso. Convido vocês para lá, mas deixo essa reflexão para vocês pensarem por que nós devemos fazer parte da consulta pública 295 mulheres em cada 1.000. São mulheres nossas, não são americanas nem europeias. Carlos Suíço, eu entrego para você a palavra.